Muito obrigado, pastor Marcos. Obrigado, Marcelino, Saulo, André Felipe, Carmen, toda a comissão que organizou esse encontro e me deu esse privilégio, essa oportunidade de estar com os irmãos aqui mais uma vez. Eu queria dizer logo assim, de começo, que meu coração se enche de alegria quando estou aqui nessa igreja. É uma igreja muito amada por mim, pela minha família. É uma igreja muito próxima da IEBCA, a igreja da Capunga, sempre fizemos muitas coisas juntos. E esse santuário me traz à memória muitas lembranças. Inclusive a lembrança do meu casamento. Minha esposa está ali. Peço que ela fique de pé, eu acho que muitos dos irmãos conhecem ela. E na época do nosso casamento, há 46 anos atrás, viu, pastor? 46. Em janeiro agora completa 47. A nossa igreja é uma igreja antiga, uma igreja formosa, pequena, mas não tínhamos naquele momento um espaço para receber as pessoas e ficava difícil ali. Então, nós viemos aqui, na época era o pastor Manfredo Grellert. Que recepção tão boa do pastor Manfredo, falou conosco ali no gabinete pastoral. E nós nos casamos nessa igreja. E muitos outros momentos vividos aqui na Igreja Batista da Capunga, que sempre abriu as suas portas para atividades do campo, para atividades musicais, para a convenção. Eu estive aqui nos 50 anos dessa igreja, eu era adolescente. E se não me falha a memória, o culto ainda foi com as paredes sem reboco. Então veja que eu acompanho os irmãos, há muito tempo. Então, muita alegria em estar aqui. O tema proposto para essa conferência foi um tema assim, que falou muito ao meu coração, porque é a questão do pensamento. Nisso pensai. E eu disse ontem aos irmãos, naquela manhã, na manhã de ontem, que eu resolvi reler. Eu estou lendo a Bíblia novamente, mas não estou, eu estou no Velho Testamento, mas eu reli o livro de Filipenses todo, novamente, mais de uma vez. E a gente vê que Paulo estava lá em Roma, preso, em sofrimento, e ele escreve com tantas palavras de gratidão aos filipenses, e já no final ele faz esse pedido, essa advertência. Mas eu queria começar já pedindo aos irmãos e avisando que nós vamos participar todos. Então, eu peço que os irmãos fiquem atentos. Nosso sonoplasta está ali, vai me apoiar nisso. Eu estou com esse caderninho aqui, porque, para quem não sabe, uma boa parte sabe, eu tenho um problema na visão, uma deficiência visual, e eu estou sem óculos, porque o médico disse, não tem mais óculos para você, mas tudo aqui é grande assim, porque tem letras bem grandes, e tem coisas que realmente eu quero que os irmãos participem. Peço que os irmãos participem. O templo é belíssimo, mas a beleza maior é a gente contemplar daqui os irmãos. Todos nós juntos aqui, pessoas diferentes, mas com um único propósito. Então, eu já digo aos irmãos, já peço que vocês vão ser convidados para ler conjuntamente comigo textos bíblicos, e logo inicialmente aqui a leitura de um prólogo. Eu passei uma época lá na igreja de Casa Amarela, na preparação dos cultos, combinei com o pastor Ademar e depois o pastor André. A gente fazia assim na liturgia, agora não mais, mas alguns prólogos na abertura do culto. E numa leitura devocional, eu e minha esposa, sempre a gente escolhe um livro para fazer nossas leituras, e no ano, acho que uns 3 anos atrás, nós escolhemos um livro do pastor Watchman. Depois os irmãos pesquisem sobre a vida desse homem, o santo homem de Deus. E tem um prólogo nesse livro que desde aquela época falou o meu coração e tem muito a ver com o que a gente vai falar um pouco com os irmãos hoje de manhã. Então, já um convite para um coro falado. Peço que os irmãos olhem bem aqui o texto. Vamos ler pausadamente junto comigo esse prólogo. Eu vou dar um sinalzinho para a gente começar, tá certo? Pode ser? O título é Por Meio de Jesus. Leiamos. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Romanos 11, 36. Continuemos. Deus tem de ser o originador de toda a obra espiritual. Sua vontade deve reger o início dela. Com isso, todos concordamos. De fato, devemos ir além e dizer que tudo também deve ser seu fim nele, para que, pelas palavras de Paulo, Deus seja tudo em todos. Mas vamos continuar? Mas há outra coisa. Ele não é apenas o originador e o consumador de todas as coisas. Ele é também aquele que opera, e onde seu poder opera, tudo acaba em glória. Nossa dificuldade é que, embora saibamos que o início deve ser nele e o fim para ele, esquecemos de outro fato vital. Tudo que está no meio, toda a grande atividade entre o começo e o fim, deve ser por meio dele. Se é ele que tem de receber a glória no final, não devemos estar na posição de reivindicá-la. A vontade de Deus governa o começo, sua glória o final, mas seu poder deve permear toda a operação que está entre o começo e o fim. Na prática, a questão da glória não está estabelecida no final, mas no meio. Meus irmãos, que texto eu achei maravilhoso, essas palavras escritas pelo pastor Watts Mandi, fazendo uma exegese simples e profunda desse texto de Romanos. Eu vi aqui desde o início do culto vários atos litúrgicos, que maravilha, os avisos que foram colocados, isso é liturgia, as atividades que os irmãos vão ter. Então, a intenção de tudo isso deve ser a partir dele. Por que dele? A glória para ele. E tudo que está no meio é o que a gente faz, a atividade. E é isso que ele diz aqui, alerta. E às vezes a gente esquece de esse fazer, o ensaio do coro, o pastor preparando o sermão, eu preparando esse momento aqui, o irmão Benevante se preparando, a irmã que estava ali, os que tocam, os que ministram na escola dominical, que ministram o louvor, os coros da igreja, tudo, toda essa atividade. Então, a gente não, porque o poder para o exercício dessa atividade vem dele. E nós não podemos reivindicar a glória para nós enquanto estamos no meio. Porque se o foco é a glória, é Jesus Cristo. E tantas palavras que cantamos aqui tocaram profundamente o meu coração. Mas quando a gente estava cantando esse último hino, um hino antigo, né, que o irmão Saulo regeu, né, só Deus é luz, vista somente em Jesus. Então, isso é muito importante a gente não perder de vista. Então, vamos agora ler os textos do nosso tema, já lemos no culto de hoje, e foi uma bênção, aquele conjunto de textos maravilhosos, exaltando o poder de Deus e os salmos, e depois vem o ensinamento de Paulo, né, para pensar nesses valores, nessas virtudes profundas, que só é possível alcançar com os olhos em Jesus, porque Deus é luz, mas só vemos a luz de Deus por meio de Jesus. É por isso que Jesus é o centro do culto, da nossa adoração. E o Espírito Santo, como nós cantamos aqui hoje de manhã, nos ajuda a não perder de vista isso. E nos ajuda a pensar que a glória deve ser só para Ele, e não reivindicar a glória para nós. Eu trouxe 3 versões, os irmãos vão ser também leitores, e leram muito bem, a gente ainda pode ler menor. Nós vamos ler 3 versões, e eu vou dizer por quê.
Então, eu pediria que o nosso sonoplasta ficasse aí atento para ir passando à medida que a gente termina uma versão. A primeira versão de Filipenses 4:8 vai ser a Almeida Revista e Corrigida. Vamos ler como um coro falado, bem bonito, vamos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Vamos ler agora, eu acrescentei o versículo 9, porque vai nos ajudar a compreender o que eu vou falar na sequência. Vamos ler o versículo 9 ainda na versão de Almeida Revista e Corrigida de Filipenses 4. Vamos ler? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isso fazei, e o Deus da paz está convosco. Aí Paulo, com toda a autoridade, está dizendo: o que aprendeste, o que viste, o que ouviste e vistes. Guardem isso aí, o que aprendeste e vistes em mim. Agora convido os irmãos para lerem comigo o mesmo texto na versão da NVI, Nova Versão Internacional. E é interessante que ele faz agora, ele já começa com o imperativo no início. O texto é o mesmo conteúdo, né? Mas o pensar, a exigência do pensar vem logo no começo. Leamos nosso coro falado. Finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Então aqui ele muda só, aqui tudo que for digno de respeito tem a ver com a honestidade, não é? Novamente aqui o versículo 9 na versão NVI. Vamos ler? Tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Então aqui está bem claro que ele está se referindo à ação, ao comportamento, ao nosso comportamento. Vamos ler agora o Evangelho, né, o Novo Testamento da linguagem de hoje. E umas palavras assim bem próximas, não é? Aqui. E o imperativo também vem no começo, né? Vamos ler? Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Eu achei muito interessante e gostei dessa frase. Encham a mente. Os irmãos vão entender porque eu estou gostando tanto dessa versão. Encham a mente. E, mais uma vez, o verso 9 na versão da linguagem de hoje. Vamos lá, meus irmãos? Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras, como com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Veja que essa versão aqui já está bem clara a questão do discurso e da prática. Paulo dizendo a eles, dando um imperativo aqui: olhe, tudo que vocês aprenderam de mim, viram e ouviram, ponham em prática. Então ele está falando sobre ação. Pode passar, querido. Então essas virtudes todas, meus irmãos, virtudes maravilhosas que nós lemos nessas 3 versões, e temos lido aqui na igreja essa semana inteira, e elas só são possíveis de acontecer, elas são naturalmente vistas no comportamento de Jesus Cristo, elas
faziam e fazem parte da natureza de Jesus. Então, nunca será alcançado por esforço e mérito próprios. Nós não temos condição humana, humanamente falando, de alcançar essas virtudes sem ser pela mediação de Jesus Cristo. Isso a gente tem que ter sempre no coração. Eu sei que os irmãos sabem disso, mas é importante a gente pensar e repetir essas coisas, não é? Por isso que a repetição é tão importante, a repetição da leitura, a repetição consciente, não é? Ruminar a leitura bíblica, ruminar as palavras que cantamos, ruminar as palavras que são ministradas pelo pastor e as pessoas que vêm aqui ao púlpito. Então, nesse sentido, eu trago para os irmãos, eu tive o privilégio de passar 8 anos da minha vida estudando sobre o comportamento humano e sempre pensando isso à luz de uma maneira secular, um conhecimento secular, e claro que esses conhecimentos nos ajudam a viver como cristãos. Então, essa aprendizagem toda à luz da Bíblia, é isso que eu queria compartilhar com os irmãos. A gente vai fazer uma pequena viagem, tem aí, vamos tomar esse trem, não é? Agora, para fazer uma pequena viagemzinha, uma incursão e parar em 3 estações, de uma forma breve, né? A primeira estação, a gente vai falar um pouco sobre a ação humana, porque a gente está falando, o apóstolo Paulo dando-nos uma orientação, uma exortação, lá em então aos Filipenses, e aqui agora, hoje, nisso pensai, não é? Então, a dinâmica da ação humana, de uma forma rápida, eu vou falar com os irmãos, a dinâmica da ação de Jesus, à luz dessa teoria, e as nossas ações, e finalmente a música na igreja, não é? Porque nós estamos numa conferência de música. Então, eu como ministro de música, e já no passado professor de música, e numa conferência de música eu tinha que falar em música. Mas a música aqui não é a coisa principal. Aliás, a gente vai dizer um pouquinho adiante, eu disse muito ontem, não é muito eu dizer que sou amante da música, o Senhor me deu esse dom e deu a tantas pessoas aqui maravilhosas na igreja, e a congregação, que é o principal coro da igreja, não é? Mas, quando a gente coloca tudo isso a serviço do Senhor. Então, tem um gráfico aí, os irmãos não se espantem, eu não vou dar aula de teoria de ação, mas só para ajudar a gente a entender o que eu quero dizer. Está projetado aí. Pode passar o seguinte, querido. Pronto. Então, o caminho da ação humana, porque se ele diz para a gente pensar, é preciso a gente entender um pouquinho o que é que implica pensar. Então, esses teóricos que estudaram isso, Ágiles e Schoen, eu não vou me deter nessa parte acadêmica, não. Eles desenvolveram uma teoria, não é, para compreender um pouco o comportamento humano, a ação humana, já que o pressuposto fundante dessa teoria é que o comportamento humano ele é deliberado, porque nós somos seres conscientes. Então, isso é passível de ser estudado por meio de uma teoria. Dito isso, esse esquema, de uma forma resumida, eu não vou ler o esquema, vou só explicar. Do lado de cá, você tem a predisposição para a ação. Essa predisposição existe em cada um de nós, por isso nós somos, cada um de nós aqui tem essa predisposição. Que são o quê? Essa forma de pensar, não é? Que são os nossos valores, as nossas crenças, não é? Os nossos modelos mentais, quer dizer, tudo que está aqui na nossa mente. A partir da nossa história de vida, o que aprendemos, a partir do que estudamos, do que lemos, então tudo isso está aqui. Então, isso aqui é uma predisposição, não é? Agora, tudo isso aqui se transforma num pressuposto. Então, se eu tenho um pressuposto, por exemplo, vou dizer um ditado popular aqui, um ditado popular. Se eu tenho, até no meu inconsciente, tem muitos pressupostos que são coletivos. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Bem popular, né, esse ditado. Mas se alguém se rege por esse pressuposto, numa posição de mandar, ele vai sempre não vai querer considerar a opinião da esposa, do filho. Não, aqui sou eu, a autoridade sou eu vou mandar. Se eu pensar que na vida, os relacionamentos sempre são uma coisa muito difícil, muito penosa, e sempre está assim, eu já estou predisposto a me relacionar com isso na mente. Então, tudo isso, minha gente, pode ser, meus queridos irmãos, pode ser até inconsciente.
É por isso que é importante a gente saber que isso está regulando. Então, isso transforma-se em pressupostos que vão guiar o nosso comportamento. Isso aí, com toda essa bagagem, nós temos o quê? Nós buscamos conhecimento, nós temos habilidades, não é? Habilidades de liderança, habilidade para tocar, habilidade para pregar, para cantar, não é isso? Para as pessoas que cuidam da igreja. Ontem eu vi uma coisa linda aqui. A irmã presidente do coro, eu esqueci o nome dela agora, estava liderando todo um processo de decoração da igreja, e eu vendo, observando no intervalo, ela envolvida, envolvendo, faça isso, e venha para cá, e para aí, e isso ainda tem isso. Que coisa tão bonita! Mas porque ela tem o pressuposto. Com certeza eu não testei esse pressuposto com essa irmã. Como é o nome dela, presidente do coro? Dulce, né? Irmã Dulce. Tive o privilégio de interagir com ela ali. Então, o pressuposto dela é esse. Eu tenho, o Natal é uma coisa muito linda, eu gosto de fazer isso na minha casa, então eu vou fazer o melhor na minha igreja. Então, isso rege o comportamento dela. Não era uma obrigação. Não é uma obrigação. Então, baseado em tudo isso que tem na cabeça da gente, esse pressuposto, com o que a gente tem de habilidade e conhecimento, a gente vai agir. E essa ação vai ter consequências. E essas consequências podem ser até esperadas, eu imagino, me comportando dessa forma, a consequência vai ser essa, mas pode ser imprevisível, porque nós não agimos sozinhos, não é? Então, com esse pano de fundo, para ajudar a gente a compreender que a ação humana tem esse caminho, isso é uma forma de estudar, compreender a ação humana. Então, vamos agora, né, verificar, mais a outra lâmina, por favor, é que nós temos, dentro de tudo isso, esses autores defendem que todos nós temos uma teoria de ação, uma forma de se comportar, que a gente defende. Então, a gente defende, todos nós temos essa. E o que é defender? Você vai defender ou proclamar valores que você acredita. Então, a gente pode defender Filipenses 4:8. Podemos defender, não podemos? Podemos, e proclamar isso aí. Mas se eu ficar só nessa proclamação, por uma questão, eu sou um crente bom, não é? Eu tenho, né? Eu defendo isso, eu ando por aqui. Mas se a minha teoria em uso, ou a minha teoria de prática, não corresponder ao que eu digo, está havendo uma incongruência. Isso aí é a condição humana. Nós todos fazemos Jorge Arruda, todos nós passamos por isso aqui. A gente sempre vai proclamar e defender valores que a gente quer. Mas, na prática, é por isso que Paulo diz, né? E sempre ele queria e lutava para defender isso que ele dizia. Mas eu luto contra ele, porque eu não consigo, miserável homem que eu sou. Porque aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Então, se Paulo, em todo aquele relacionamento tão próximo com Cristo, depois de todo o processo que ele viveu, transformação, sentiu isso, nós também sentimos. Então, a gente não pode esquecer que é uma realidade em cada um de nós, o discurso e a prática. Então, o convite, que, né, a gente não vai falar isso aqui, dentro do âmbito desse conhecimento, é que você tem que sempre fazer a reflexão sobre o seu discurso e a sua prática, para que a sua ação que você diz, que você proclama, seja o mais próximo, ou mais coincidente com o seu comportamento. Mas o que é maravilhoso, o meu querido sonoplasta já pode passar, é Jesus Cristo. Vocês podem ver tudo, não vou ler tudo isso aí. Esse material está disponível, viu, com o Marcelino, se algum irmão quiser depois acessar e levar para reler, pode ficar à vontade. Pressupostos da teoria de ação de Jesus. Eu só vou dizer o que está grifado aqui: ação baseada em valores. Quem tem dúvida que Jesus praticava tudo isso? Fazia parte da sua, estava nas suas entranhas, na sua natureza, né? Aí aqui tem congruência entre a teoria defendida e a teoria praticada. O que ele dizia, ele fazia. Isso aí confere autoridade, né? Ele já tinha autoridade, mas ele, enquanto veio cumprir o seu ministério, estava aqui na condição humana. Ele não deixou de ser Deus, mas ele estava aqui na condição humana. Era congruente. O que ele falava, ele praticava. Foco no outro.
Isso aqui é uma coisa maravilhosa, meus irmãos. E aqui os irmãos veem empatia e compaixão. E empatia, a gente, de uma forma mais superficial, diz, não, empatia é se colocar no lugar do outro. Não está errado, não. Corretíssimo, é colocar-se no lugar do outro. Mas empatia, no contexto aqui, que exige essa mudança de comportamento, é você ser capaz de tentar entrar no pensamento do outro. Mas entrar como? Na conversa, no diálogo, compreender. Às vezes a pessoa está ali revoltada, ou está chorosa, ou está magoada, e sem a gente ter uma conversa, sem a gente se abrir para ouvir o que está, quais são as fichinhas, os pressupostos que estão na mente daquela pessoa, e compartilhar isso, disse, puxa, até eu julgava mal fulano, mas eu estou vendo que tem uma situação aqui difícil, de sofrimento, de baixa autoestima, e etc. E você, a empatia é isso, tentar compreender o pensamento daquela criatura que está provocando aquele comportamento. Meus irmãos, isso faz uma diferença tão grande. E é por isso que Paulo diz, nisso pensai. Em tudo isso, porque não é fácil, viu? É lindo a gente dizer tudo isso, mas colocar em prática não é fácil. Não é fácil porque a gente tem essa estrutura de pensamento, que é humana. Aí tem mais aqui, olha aqui. Desafia o status quo. Ele desafiava as autoridades religiosas porque ele tinha autoridade. Ele desafiava. Não é? Ele desafiava. A gente viu ontem um versículo de Jesus Cristo, lá de João, disse que as suas palavras, se não forem coerentes, né? Cuidar do órfão, da viúva, não é isso? Esse é que é o verdadeiro sacrifício de louvor, que lá Tiago vai dizer também. Autenticidade e transparência. Então, tudo isso são os componentes do caminho da ação de Jesus Cristo, que é o nosso grande mestre. E aí, para resumir essa parte, vamos ler comigo a síntese do que é essa teoria de ação. Vamos ler juntos? Vamos ler, meus irmãos? Está ali? O nosso sonoplasta, por favor, pode passar. Ele está lá? Vamos ficar sempre assim, né? Eu vou ficar olhando para você. Vai ser a regência aqui. Vamos lá, meus irmãos. Todas as pessoas precisam tornar-se competentes para empreender a ação e, ao mesmo tempo, refletir sobre esta ação de forma a aprender com ela. A gente não vai fazer isso agora, eu me lembrei nesse momento, como Jesus se relacionava com as pessoas. Ele fazia isso. Ele se colocava na condição da pessoa. A mulher samaritana, não é? Ele sabia tudo o que estava acontecendo na vida dela. Pediu água com ela. Ele sabia que o comportamento dela, ele já previa isso, mas ele pediu água. Ele foi e se aproximou da condição dela. É uma coisa linda isso, a gente vê isso no comportamento de Jesus Cristo. E para resumindo tudo, então a gente tem esse cadê ele? Tem esse gráfico dizendo, são os valores que governam a nossa ação, tem, né, as estratégias que nós fazemos e tem os resultados. Há uma possibilidade de aprender, agora quando eu vou voltar para o nosso assunto focal na fonte primeira, que é a Bíblia. Se eu mudo só a minha estratégia de ação, sem rever os meus valores, essa aprendizagem não é profunda. É limitada. Não é? Vamos dizer que um exemplo prático, eu chego para Marcelino, perceba que a comunicação, vamos supor que eu seja daqui da igreja, regente de um dos coros e tal, e percebo que a comunicação não está muito boa, não está havendo uns desencontros de escala e etc. Diga a Marcelino e tal. Aí Marcelino disse, está certo, eu vou fazer agora uma escalinha por escrito e vou mandar, porque está assim, dizendo só verbalmente não está funcionando. Aí Marcelino faz isso. Isso, ele fez uma mudança na estratégia de ação dele, mas se os valores que governarem a ação de Marcelino for de poder, e manda quem pode e obedece quem tem juízo, ele não vai internalizar isso. Aí vai acontecer, a escala vai funcionar, mas vai acontecer outros bobetos
em que haja necessidade de uma comunicação mais ampla, mais orgânica, e aí vai acontecer outras dificuldades, porque não foi revisitado valores que estão mais profundos e que regem o comportamento dele. Não é isso? Então, fechado esse momento agora dessas estações, a gente vai voltar e vai cair nesse santuário aqui. Ele apareceu? Vai aparecer. Que imagem tão bonita, né? Peguei lá no Google Imagens, não sei exatamente que momento foi esse. Nós temos aí 2 imagens. E tudo isso que tem a ver com a música na igreja. A gente viu toda a questão nisso pensar, os valores todos, né? Como o comportamento ele vai acontecendo e como Jesus se comportava, e sendo a nossa luz, o nosso espelho. Os irmãos estão vendo uma imagem, está lá na internet, uma imagem de uma cruz envolvida por notas musicais. Se a gente fosse só a mensagem, só essa imagem, a gente começasse a conversar, a gente ia passar muito tempo. Cada um aqui falando o que é que significa o fazer musical, o meio daquele prólogo, né, que a gente leu, o meio, esse fazer musical, está envolvendo ou envolvido pela cruz de Cristo. Não é? E essa imagem da cruz também traz a dimensão do culto, né? Porque tem a direção vertical, tem a dimensão horizontal. E ontem eu disse de manhã, eu vou dizer aqui aos irmãos, uma síntese maravilhosa do que significa o culto, revelação e resposta. Culto, na etimologia, colere, tem a ver com a agricultura, né? O cultivo, culto é cultivar. Mas quem inicia o culto não somos nós, não. A gente diz até coloquialmente, vamos começar o culto, iniciar o culto. A iniciativa do culto é dele, é do Senhor. Ele se revela em todos os momentos aqui. E não só aqui, né? Eu vi o pastor Marcos falou isso num dos encontros, o último encontro de música aqui, que é na segunda, na terça, na quarta, na vida. Culto na vida, liturgia na vida. Muita gente falou sobre isso. Os atos litúrgicos não só são aqui, liturgia é serviço. Adoração é serviço também. Avodar significa serviço. Chacar, prostrar-se, a gente está prostrado sempre em obediência a Deus. Mas, meus irmãos, essa congregação aqui tem muitos modelos mentais diferentes, né? A gente tem muitas identidades sonoras diferentes, não é? Nós todos fomos criados ouvindo um tipo de música, um tipo de canção, pessoas que aceitaram o Evangelho, mas na idade adulta, conviveram com muitas músicas. Nós também, criados no Evangelho, meu pai também já era evangélico, eu nasci numa igreja evangélica, mas eu ouvia as músicas populares, cantava, e os hinos da igreja, depois as canções, os cantos. Então, nós somos pessoas diferentes. Agora vejo o desafio, não é? De a gente fazer essa música como um meio e não um fim. É esse que eu pediria que o nosso sonoplasta já botasse aí, que a música na igreja, eu vou só resumir aqui, ela é um meio e não um fim. Eu disse muitas vezes isso aos meus alunos, Marcelino é testemunha, outros que estão aqui, que eu não posso nem citar o nome de quantos estão aqui, e que a música é um meio maravilhoso, dom de Deus, né? A única ordenada mesmo por Deus para o seu serviço. Isso é maravilhoso. A Bíblia no Antigo Testamento e no Novo Testamento não tem tantas referências como no Velho, mas a música está presente. Então, isso aqui eu vou ler para os irmãos. A música na igreja, ela deve estar comprometida com os valores do Evangelho, que devem ser a âncora das nossas intenções. Lembra lá? O fluxo da teoria de ação, do comportamento, as intenções é a grande base da ação. Com que intenção eu faço tal coisa? Agora, em relação à música. Com que intenção eu estou preparando esse prelúdio para tocar na igreja? Porque há uma coisa muito tênue, eu não vou desenvolver agora, entre a questão porque a música é arte.
Tem a questão da estética, da emoção estética, é fatal isso acontecer. E ela deve ser bem feita. Também eu dizia muitas vezes, vamos fazer, mas se você toca, não faça isso relaxadamente. Estude para acompanhar bem o coro, estude o seu prelúdio, estude os hinos, você vai reger, você é corista, vamos estudar, vamos para os ensaios, vamos participar. Então, não é fazer de forma relaxada, mas o que me motiva a fazer isso de forma excelente tem que ser o foco em Jesus Cristo. É esse meio, esse fazer que aponta, por isso que ele disse lá no começo, que a gente se esquece que o meio, a glória está no meio, mas no meio, porque ela é o fim, mas ela está no meio, porque eu estou fazendo a glória acontecer para Ele quando eu ajo no meio. Então, meus irmãos, é isso que a gente tem que ter com a música na igreja. E ela deve ser a serviço de Cristo e da sua igreja, promovendo o reino de Deus aqui e agora. Em uma linguagem maravilhosa, magnífica. Lutero disse, olha, eu posso até esquecer, vocês podem, é escrito dele, o meu sermão amanhã, mas dificilmente vai esquecer os hinos que você cantou. É porque a música tem esse poder mesmo de inculcar, de escrever no coração, não é? E já Calvino trabalhou muito essa questão dos afetos, que ele escreveu nas suas institutas, desenvolveu muito isso, e por isso que ele se apegou tanto aos salmos, porque ele disse, o livro de Salmos é o retrato da vida humana, a gente falou isso ontem à tarde, é um retrato da nossa condição humana. O coro estava cantando aqui, esse último hino, o coro masculino, um salmo, mostrando a condição humana, e que maravilha a gente ouvir isso de forma cantada também. Então, Calvino trouxe isso, primeiramente nas seus escritos teológicos, nas institutos, relacionado à oração. Vamos orar com os salmos, muitas vezes a gente não sabe orar, fica repetindo, coisas que às vezes a gente não está dizendo mesmo a Deus, a condição de pecado, a condição de falta de perdão. Os salmos nos convidam a isso, então escolher salmos e orar é uma coisa magnífica. Aí depois Calvino viu que, mas a igreja, ele dava importância à música, não tanto quanto o Lutero, na intensidade de instrumentos, de trazer o hino, mas todos eles, reformadores, valorizando o canto congregacional. O único, pelo menos desses três grandes, que é Zwinglio, Calvino e Lutero, era que baniu a música da igreja mesmo, foi Zwinglio. Ele queria o quê? A palavra e o silêncio. Porque ele dizia o seguinte, valorizava muito a música, mas para a dimensão estética fora. Ele achava que a emoção estética no culto podia desviar a mente das pessoas para o prazer estético. E aí ele baniu. Mas aí Calvino, com cuidado, ele disse, não, a gente vai cantar, agora vamos cantar os salmos. Aí foi com todo o seu esforço em metrificar, depois ele desistiu, que era uma tarefa muito penosa, ele pediu ajuda de outros, de outros que o ajudaram, competentes nisso, metrificou todos os salmos. E aí eles faziam uma cantilena desses salmos, uma salmodia diferente do hino, não é uma música assim que tem mais ritmo, mais uma harmonia rica, etc., mas era mais, como o canto gregoriano que já no século V chegou, levando as palavras, porque ele disse que aí, cantando os salmos, nós estamos também aí, novamente, ele trazendo a valorização do afeto, do que está no coração. E ele dizia mais, meus irmãos, isso aí foi Calvino que disse, tem frases dele, que eu não trouxe aqui para ler, mas frases dele, dizendo assim, olhe, Deus, Ele não vai querer palavras, palavra é importante, mas a palavra sem estar ligada ao que o coração de fato quer dizer com a palavra, Deus não quer essas palavras, eu quero o seu coração rendido, primeiro, coração rendido vai fluir a palavra. É por isso que ele diz também que só adora o Senhor as pessoas, a adoração mesmo verdadeira tem que partir de um coração rendido, de um coração que se vê miserável, como Paulo, como Isaías, e perante a glória do Senhor ele se rende, aí ele vai cantar. Vamos agora fazer nossa leitura em conjunto. Eu estou chegando no final, meus irmãos. Minha esposa diz, cuidado com o tempo, você gosta de falar muito, ela está ali. Hebreus 13 está aqui, meu sonoplasta,
Muito bem, meu querido. Meus irmãos, escritores hebreus, que às vezes a gente pensa tanto em Paulo, né? Mas que os teólogos estudiosos, que até agora não descobriram, mas tem muito assim a face dele. Mas os escritores hebreus diz lá, acho que não sei se é o último capítulo, parece que é, ou quase. É, pastor, o último? 13, né? Então, Hebreus 13, 15. Vamos ler pausadamente nesse coro maravilhoso de palavras. Leamos. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, fruto dos lábios que confessam o seu nome. O culto do antigo, culto exige sacrifício. Culto no Novo Testamento continua exigindo sacrifício. O sacrifício não acabou, mas é um sacrifício mais exigente, eu acho agora. Bem mais exigente. O sacrifício do Antigo Testamento foi pedagógico, muito importante. E Deus dizia que queria um sacrifício perfeito, era a ovelha perfeita, as primícias da colheita. Se fosse uma pombinha perfeita. E é interessante que com a condição humana, quem não podia recurso, era um pássaro, era uma pombinha, um pombo. Tinha mais recurso, aí tinha touros, tinha as ovelhas, os bodes, tudo prescrito, tudo perfeito. Aí os irmãos podem dizer, mas eu vou oferecer, eu sou perfeito? Não, mas é a busca dessa perfeição. Aí vamos ver agora mais 2 textos importantíssimos sobre o que significa, porque o sacrifício de louvor agora, a oferta somos nós. Eu sei que os irmãos sabem disso. Eu estou aqui proclamando isso, dizendo isso, mas quiçá eu e cada um de nós buscamos e continuamos buscando que a nossa teoria praticada, a nossa ação prática do dia a dia, corresponda ao que a gente vai ler agora em Tiago, que é um desafio. E Pedro, veja que Pedro está conectado com o que Tiago diz, e eu peço de novo que o nosso coro falado me ajude aqui. Vamos ler 1 Pedro 2,9. Está aqui? Isso, vamos ler. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a verdade daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E agora o que é que Tiago está dizendo no capítulo 1, versículo 27? Vamos ler? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se do mundo. Então, meus irmãos, nós estamos caminhando já para um chamamento final, uma reflexão final. O louvor que expressamos a Deus tem a ver com integridade. E aí eu queria só ressaltar que louvor não é só cantar, louvor musical. Maravilha, o louvor cantado. O louvor, atos litúrgicos também acontecem aqui, mas atos litúrgicos acontecem lá fora com ação de misericórdia, de perdão, de compaixão. Não é? Então aqui, meus irmãos, esses 2 textos nos falam de integridade. O que está no fundo do meu coração e que me impulsiona a agir? Aquela predisposição que a gente viu lá naquele mapa. O que é que está no fundo do meu coração? O que é que me motiva a louvar a Deus? E aí eu digo mesmo agora, vou fechar aqui com música. O que é que me motiva? Esse coro maravilhoso aqui, o melhor coro da Capunga está aqui. Somos nós todos. O melhor coro da Igreja de Casa Amarela é a congregação. Eu digo aos meus alunos, dizia, que agora eu estou aposentado, a menina dos olhos do seu ministério é sempre, no meu entendimento, o canto congregacional. Esse a gente tem que zelar. Amo o canto coral, vocês sabem disso. O coro, a gente podia aqui outro dia falar sobre o coro. Os coros têm um ministério maravilhoso na vida da igreja, mas amo, e o principal é esse aqui.
Por isso que todos os reformadores trabalharam nisso, né? Quais são as reais intenções do meu coração? Então, o louvor deve expressar aquilo que estamos vivendo. Então, as pessoas julgam muito pela aparência. Eu vejo, né, Robson, aí posso julgar Robson ali, né, de Inologia Cristã, que está aqui conosco, pela aparência. Mas Deus, o juiz perfeito, Jesus Cristo, julga pelo coração. E como nos enganamos com a aparência. Isso é um desastre quando a gente age somente pela superficialidade, sem se aproximar. Ah, fulano e fulano é tão antipático, aquela pessoa passa, não fala comigo. Mas e como é que aquela pessoa está, que cruzou comigo e até não falou naquele momento, né? Pode ser que aquela pessoa, como ela está na condição dela. Então, meus irmãos, isso não é fácil, não. Eu estou dizendo a mim, não é fácil, não é? Então, nós temos aqui em 1 Samuel 16, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê com o coração. Agora nós vamos cantar. Posso reger, meu ministro? Nós vamos cantar, eu vou só dar um sinal, e nós vamos cantar um hino do cantor cristão. Eu pediria que quem é o organista hoje, Mó? É André, meu querido André, e quem que está no piano? É Gláucia? Né? Keila. Vamos cantar um hino do cantor cristão. Vocês podem ficar de pé, a gente pode cantar sentado, mas para descansar um pouquinho, né? Esse de pé é para a gente descansar um pouco. E, meus irmãos, eu queria que a gente pensasse em cada palavra que a gente está dizendo aqui, porque esse hino, não é, ele é um hino que é um tipo de hino, e a gente tem cânticos também que falam assim, que está nessa busca nossa de chegar perante o Senhor com integridade, com sinceridade de coração, como aquele publicano, né? E tem um fariseu lá se arvorando, né? E o publicano lá tão humilde. E esse foi que Jesus aceitou, né? Então, vamos começar com Dirijo a Ti, Jesus. Vamos lá, querido. Dirijo a Ti, Jesus, minha oração. A Ti que tudo vês no coração.
Podem sentar, irmãos queridos e irmãs. Por que Lutero valorizou tanto o canto congregacional? Traduziu a Bíblia, compôs hinos, pegou melodias singelas do campo, das tabernas, colocou textos bíblicos. Ele tinha pressa que as pessoas cantassem. Que coisa linda, meus irmãos, nós dizermos essas palavras conjuntamente aqui, em súplica. Então nós podemos comparecer perante o Senhor como nós estamos, coração quebrantado e rendido a Ele. Mas vamos ler comigo agora Solos Cristo, Lutero e a música. Eu pediria que os irmãos lessem comigo, realmente eu estou chegando na conclusão. Vamos começar? Não quero que ninguém cante e entoe nada além de Cristo, no qual eu tenho tudo, somente Ele eu proclamo, apenas Ele eu glorifico, pois Ele se tornou a minha salvação, isto é, a minha vitória. E ele dava muita importância à palavra, por isso que eu tenho falado tanto em palavra, né? Digo muito lá na nossa igreja, meus irmãos, a gente precisa pensar nas palavras. E vamos agora ver o que ele disse, esse ensinamento sobre a palavra e a música. Vamos lá? Não foi sem razão que os patriarcas e os profetas queriam que somente boa música estivesse intimamente associada com a palavra de Deus. Por isso, nós temos tantos hinos e salmos onde mensagem e música unem-se para comover a alma do ouvinte. Aí, continuando, o próximo. Afinal, a dádiva da linguagem, combinada com a dádiva do canto, foi dada somente ao ser humano, para que saiba que deve louvar a Deus com ambas, palavra e música, a saber, proclamando a palavra de Deus por meio da música e providenciando palavras com doces melodias. E nós vamos terminar aqui com 2 atos litúrgicos. A gente vai fazer uma oração lida, baseado nas palavras de Lutero, e depois nós vamos terminar essa mensagem. Eu vou cantar uma música com a minha esposa, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. E quando a gente terminar essa oração, eu vou pedir que Jane venha aqui. E quem está nos acompanhando é Gabriel, ele está ali. Fique de pé, Gabriel. Eu convidei Gabriel porque ele tem a ver com a igreja da Capunga também, porque ele é Gabriel Munguba, e ele é descendente, vamos dizer assim, da linhagem não, mas das gerações posteriores de um pastor que tem um legado tão grande aqui nessa igreja. Esse Gabriel, ele tocou para a gente lá, vamos nos acompanhar lá, você pode? Pode. Então, a alegria de tê-lo aqui, Gabriel. E eu pediria que os irmãos, tão lindamente, conjuntamente, vamos fazer essa oração lida. E, novamente, eu peço gentileza dos irmãos ficarem de pé. Vamos fazer essa oração lida, nos apropriando das palavras de Lutero, grande reformador, que a nossa igreja, a Igreja Batista, é herdeira, né? A gente não veio diretamente da reforma luterana, mas nós somos herdeiros de todo esse movimento da reforma. Uma oração de Martinho Lutero. Vamos ler pausadamente e em contrição, e depois eu vou cantar com Jane, e assim que a gente terminar, pastor Marcos, a nossa palavra está encerrada. Vamos lá? Vê, Senhor, que sou um vaso que carece muito de ser preenchido. Meu Senhor, enche o vaso, pois sou fraco na fé. Fortalece-me, pois sou frio no amor. Aquece-me de forma quente, para que meu amor transborde para o próximo.
Não tenho fé robusta e forte. Acontece que sou acometido de dúvidas, não podendo confiar em Ti inteiramente. Ó Senhor, ajuda-me, faze crescer minha fé e confiança. Tudo que tenho se encerra em Ti. Eu sou pobre, Tu és rico, e vieste para receber em misericórdia aos pobres. Eu sou pecador, Tu és justo. Comigo está a doença do pecado. Em Ti está a plenitude da justiça. Por isso quero ficar contigo. Não preciso dar de mim para Ti. Em Ti posso receber. Amém. Que assim seja. Os irmãos podem sentar. Pediria que o nosso irmão botasse a letra do canto que nós vamos fazer agora. Tu quer ficar? Não. Bota aqui a partitura. Vai dar certo assim? Aqui no mundo de pecar, milhares te vão seguir. Ser crente puro e leal, e deixa ver Cristo em ti. Oh, 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 deixa ver Cristo em ti. Proclama o Evangelho mostrando amor, e deixa ver Cristo em ti. Tua vida entrega ao Senhor, poder te dará sem fim. Ao céu conduz o pecador, e deixa ver Cristo em ti. Oh, deixa ver Cristo. Oh, deixa ver Cristo em ti. Deixa ver Cristo. Oh, deixa ver Cristo em ti. Evangelho mostrando amor, e deixa ver Cristo em ti. Proclama o Evangelho mostrando amor, e deixa ver Cristo em ti. Cristo em ti. Meus amados,